Vamos lá, pessoal. Começar a aula de hoje, tá bom? Primeiramente, boa tarde, certo? A gente vai dar início agora à parte de razões trigonométricas no triângulo retângulo, tudo bem? Antes da gente ver, vocês viram todo esse conteúdo, toda essa parte lá no nono ano, em ponto inicial. Vocês revisarem alguns pontos na primeira e na segunda série, tá certo? E agora nós vamos ver como revisão, tá bom? Para vocês agora da terceira série que estão se preparando para o Enem, ok? Então, na realidade, a trigonometria é a parte da matemática que vai estabelecer os métodos de resolução nos triângulos, tá certo? E investiga algumas funções, investigar as funções trigonométricas, tá bom? Nesse primeiro momento, a gente vai estudar algumas relações entre o comprimento dos lados, certo? Com relação ao triângulo retângulo. E essas proporções a gente vai chamar elas de seno, cosseno e tangente. Entre várias outras que a gente vai ver também, e dependendo dos lados que a gente considerar nessa proporção, certo? Então, aqui, nós temos um triângulo retângulo ABC, tá certo? Onde ele é retângulo no ângulo A, ok? O seu ângulo agudo B seja igual a alfa, e nós temos no ângulo agudo C um valor igual a beta, certo? Então, a gente define cada uma das razões entre dois de seus lados da seguinte maneira, certo? Vocês viram lá no nono ano o seguinte, que nosso seno de alfa, certo? É igual ao nosso cateto oposto sobre a nossa hipotenusa, certo? Se nós olharmos bem para o nosso desenho aqui, nós temos o seguinte, nossa hipotenusa é A, certo? E o nosso cateto oposto com relação ao ângulo alfa, então tem um alfa aqui, quem é que está oposto a alfa? Nós temos o B, certo? Então, se eu tenho o cateto oposto numerador, isso aqui é a mesma coisa que termos o lado B, Bzinho, certo? Sobre quem? Sobre a minha hipotenusa, que é A, ok? Então, com isso, nós temos que o nosso seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, B sobre A. Ok? Estamos definindo essas partes como é que eu posso dizer, das proporções mais básicas, seno, cosseno e tangente, as funções seno, função cosseno e função tangente, porque a gente vai precisar delas, certo? Para definir também o que seria a cotangente, a secante, cossecante, tá certo? Entre outras propriedades fundamentais que a gente vai chamar de relações fundamentais da trigonometria, ok? Então, o próximo que nós temos é o cosseno, certo? Se nós temos o cosseno desse mesmo ângulo, tá? O cosseno de alfa, nós vamos ter nosso cateto, certo? Nosso cateto adjacente sobre a hipotenusa. E se nós observarmos no nosso triângulo retângulo da mesma forma, o lado que é adjacente ao ângulo de alfa, ou seja, esse cateto que é adjacente a alfa, é Czinho. Então, nós vamos ter C sobre a hipotenusa, que nós já sabemos que é alfa. Isso aqui vai nos implicar em cosseno de alfa igual a C sobre A, ok? Nós temos o cosseno de alfa igual a C sobre A, certo? Por fim, nós temos a nossa tangente, ok? E a nossa tangente, nós vamos ter que ela é cateto oposto, certo? Sobre o nosso cateto adjacente, certo? Nosso cateto oposto, nós vimos que era B, certo? E o nosso cateto adjacente, nós temos C. Isso aqui implica que a nossa tangente de um ângulo alfa, no caso desse ângulo alfa aqui, tá certo? Vai ser igual a B sobre C, certo? Então, nós definimos agora quem é o nosso seno, quem é o nosso cosseno, e nós também definimos quem é a nossa tangente, tá certo? Uma observação interessante. O que acontece? A tangente, certo? Essa nossa tangente, ela pode ser escrita de uma outra forma, certo? Nós podemos provar justamente que ela é justamente esse B sobre C, ok? Porque nossa tangente de alfa, ela pode ser quem? Ela pode ser o seno do ângulo alfa sobre o cosseno desse mesmo ângulo alfa, certo?
Então, quem é seno de alfa? Seno de alfa é a mesma coisa que a gente já viu aqui, que B sobre A. Sobre, quem é nosso cosseno de alfa? C sobre A. Temos aqui uma divisão, um quociente entre duas frações. Então, vamos pegar a primeira e multiplicar ela pelo inverso da segunda. Certo? No caso, A sobre C. Ok? Aqui nós podemos eliminar A com A, porque A dividido por A vai dar 1, e ficaremos apenas com B sobre C, provando que a gente já tinha dito acima, tá certo? Então, tangente sempre vai ser seno de alfa sobre cosseno de alfa ou cateto oposto sobre adjacente. Mas, professor, por que a gente pode utilizar de duas formas, de duas maneiras? Por exemplo, a questão pode lhe dar o valor dos lados, mas como também pode lhe dar diretamente os valores seno e cosseno, seno de alfa e cosseno de alfa. Então, de acordo com o que a questão lhe der, lhe informar, certo? Vocês vão ter valores dados aqui para poder resolver, vocês vão ter vamos dizer assim, a fórmula, né, para resolver em ambos os casos. Ou se ele der os lados, ou se ele der o valor de seno e de cosseno. Então, eu tanto posso resolver usando essa forma aqui, como eu posso resolver utilizando essa forma aqui, tá bom? Dando prosseguimento, nós temos o seguinte. O próximo que nós temos é a nossa cotangente. Nossa cotangente desse ângulo, certo? Observe o seguinte. Na tangente, a gente tem cateto oposto sobre adjacente. A cotangente ela vai ser o inverso da tangente, certo? Então, nós vamos ter nosso cateto adjacente. Opa, esqueci um desenho aqui. Adjacente, certo? Sobre o nosso cateto oposto. Logo, podemos ver o seguinte. Cateto adjacente desse ângulo é quem? É C, né? E o cateto oposto é quem? É B. Então, nós vamos ter C sobre B. Então, observe que a cotangente é justamente o inverso da nossa tangente, tá? Próximo, nós vamos ter a nossa secante. Então, secante desse ângulo alfa vai ser igual. Ora, observe o seguinte. Essa secante aqui ela vai ser o inverso de quem? Ela vai ser o inverso justamente do nosso cosseno, certo? Observe que na nossa secante, tá? O nosso cosseno, a gente tem cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a nossa secante, ela vai ser hipotenusa sobre o nosso cateto adjacente. Escrevi assim para ser mais de uma forma, o vídeo ficar mais curto e ficar de uma forma mais tranquila. Então, CA, cateto adjacente, CO, cateto oposto e H, hipotenusa. Tá certo? Então, nós temos hipotenusa sobre o nosso cateto adjacente, ok? E isso aqui vai implicar no seguinte, quem é minha hipotenusa não é A e o meu cateto adjacente é C. Certo? Então, ou seja, A sobre C vai ser justamente igual à nossa secante de alfa. Ok? Nós temos aqui a secante. Isso aqui da cotangente, a gente viu que a cotangente de alfa era C sobre B. Só para destacar aqui para vocês. Ok? E agora nós vamos, além da secante de alfa, nós vamos ver quem? A cossecante de alfa. Que se a secante de alfa vai ser justamente o inverso do nosso cosseno, então a cossecante vai ser aqui o inverso do nosso seno. Então vai ser hipotenusa sobre o cateto oposto. Então nós vamos ter aqui hipotenusa sobre cateto oposto. E isso aqui vai nos implicar que a cossecante de alfa seja igual a A, que é a nossa hipotenusa, e o nosso cateto oposto, ó, cateto oposto ao ângulo alfa, é justamente quem? É justamente B. Então, nós temos a cossecante de alfa igual a A sobre B. Certo? Notemos o seguinte. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Notemos que, certo? O nosso ângulo alfa mais o ângulo beta, eles são ângulos complementares. Se eles são ângulos complementares, então eles formam um ângulo de 90 graus. Certo? Como nós temos como é que eu posso dizer agora? Essa notação aqui agora, nós temos 3 pontos importantes e através do Teorema de Pitágoras nós vamos encontrar algumas relações fundamentais da trigonometria, certo? Vamos lá, vou passar aqui a página para a gente continuar.
Então, olha só. Agora, nós temos o seguinte. Nós vimos que, como nós estamos trabalhando num triângulo retângulo, certo? Então, nós temos o seguinte. Se nós já temos que o ângulo A ele é um ângulo reto, então quer dizer que os outros dois ângulos eles precisam somar 90 graus, certo? Por que eles precisam somar 90 graus? Porque os três ângulos, a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Ora, se eu já tenho 90 no ângulo A, então quer dizer que se eu pegar alfa mais beta, tem que dar os outros 90, né? Para poder fechar a soma dos três ângulos internos de um triângulo, ok? Então, assim, nós temos, certo? Assim nós temos, primeiro, que o seno de beta ele vai ser igual ao cosseno de alfa. Ou seja, ele vai ser igual a C sobre A, como a gente definiu o cosseno de alfa lá atrás, tá? Eles sempre vão ser o inverso um do outro. Ou seja, se eu pegar o seno, vamos colocar aqui o triângulo retângulo aqui novamente. Se nesse ângulo aqui eu tenho alfa e nesse ângulo aqui eu tenho beta, certo? O seno desse cara aqui vai ser sempre igual ao cosseno desse cara. E o seno de beta vai ser sempre igual ao cosseno de alfa, tá certo? Então, ou seja, a gente pode fazer essa analogia. Por quê? Nós sabemos que a soma deles dois tem que dar quanto? 90, certo? Então, quer dizer que o inverso de um mais o do outro, isso com relação a seno e cosseno, sempre terá que ser igual. Então, o segundo ponto que nós vamos ter é que o cosseno do nosso ângulo beta vai ser igual a quem? Ao seno do nosso ângulo alfa. E isso nos dá B sobre A. Lembra? Aqui a hipotenusa era A, nós tínhamos B, e aqui nós tínhamos C, certo? Deixa eu só conferir se era isso mesmo, era assim. Aqui é B mesmo, e aqui nós temos C, certo? Então, nós temos A, B e C, ok? Triângulo ABC, então esse lado aqui vai ser o lado oposto a B, é Bzinho, e nós temos C aqui, ok? Então, o cosseno de beta vai ser o quê? Igual ao seno de alfa. Logo, seno de alfa a gente já viu que era B, seno de alfa é B sobre A. Cateto oposto sobre hipotenusa. E observe o seguinte, se você pegar o cosseno de B, cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa, dá justamente a mesma coisa, ó, B sobre A, certo? E se você pegar agora cosseno de alfa, certo? Cosseno de alfa a gente viu que era C sobre A, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, observe que o cosseno desse ângulo tem que ser igual ao seno do outro ângulo agudo, certo? Ou seja, o seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa. Observe que também dá C sobre A, ok? Já a nossa tangente de beta, a tangente de beta vai ser justamente igual à cotangente de alfa, que vai ser igual a C sobre B, certo? Justamente pelo mesmo motivo dos outros. Observa, se a tangente de alfa era seno sobre cosseno de alfa, a nossa tangente de beta vai ser justamente quem? Vai ser cateto oposto, que é C, sobre cateto adjacente, que é B. Então, observe que vai dar justamente o que era a cotangente de alfa, ok? Continuando, do teorema de Pitágoras, nós temos, observe o seguinte, primeiro, se nós pegarmos os lados desse triângulo retângulo aqui, certo? Nós temos que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois catetos, que é C. Certo? Então, nós temos A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nós temos que o seguinte, observe, eu vou pegar, tá? Toda essa equação aqui, vou pegar toda essa equação e vou dividir essa equação por A ao quadrado. Olha só o que é que vai acontecer. Lembrando que eu expliquei a vocês em sala de aula. Tudo que eu faço de um lado da minha equação, eu tenho que fazer do outro também. Então, se eu estou dividindo todo mundo por A ao quadrado, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Nós vamos ter
a ao quadrado sobre a ao quadrado, b ao quadrado sobre a ao quadrado, mais c ao quadrado sobre a ao quadrado, ok? A ao quadrado sobre a ao quadrado é 1, ok? Igual b ao quadrado sobre a ao quadrado, nós podemos escrever assim, ó, b sobre a, tudo isso aqui, ao quadrado. Propriedade lá da potência, né? O quadrado de um quociente vai ser o quadrado do numerador pelo quadrado do denominador, certo? Mais quem? C sobre A, da mesma forma, A ao quadrado. Só que nós vimos que B sobre A, certo? B sobre A era seno de alfa. Então, nós temos que 1 vai ser igual a seno de alfa, certo? Ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa. Por quê? Porque C sobre A vai ser justamente o quê? O nosso cosseno de alfa, certo? Então, aqui nós temos a relação fundamental da trigonometria, certo? Isso aqui é chamado de relação, tá? Fundamental da trigonometria. Ok? Então, tendo essa relação aqui fundamental da trigonometria, agora nós vamos fazer esse mesmo processo, só que nós vamos fazer utilizando, dividindo agora todo mundo por b ao quadrado. Então, 2, nós vamos ter a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, Pitágoras. Só que agora, em vez de dividir por a ao quadrado, eu vou dividir por b ao quadrado. Isso aqui vai nos dar a ao quadrado sobre b ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado sobre b ao quadrado mais c ao quadrado sobre b ao quadrado, certo? Então, o que é que acontece aqui agora? Vamos utilizar o mesmo procedimento. Isso aqui vai implicar que a ao quadrado sobre b ao quadrado é a mesma coisa que a sobre b ao quadrado, certo? Igual b ao quadrado sobre b ao quadrado é 1, mais c sobre b ao quadrado, tá? Daqui nós temos o seguinte, quem é a sobre b, certo? Nós vimos que a sobre b, ok, lá no início do vídeo, é justamente a nossa cossecante de alfa. Então, isso implica que esse cara aqui é a nossa cossecante ao quadrado de alfa, porque a sobre b é cossecante, certo? Igual a 1 mais quem é C sobre B? C sobre B nós vimos que é justamente a nossa cotangente. Então, isso aqui vai ser cotangente ao quadrado de alfa. Então, aqui nós temos mais uma relação trigonométrica, certo? Por fim, nós temos o seguinte. Vou tirar esse cabo daqui. Por fim, nós temos o seguinte. Nós temos 3 agora. A gente dividiu a equação de Pitágoras por a ao quadrado, depois por b ao quadrado, por fim por c ao quadrado. Então, agora nós vamos dividir a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado por c ao quadrado. E vamos ver o que é que acontece, né? Vamos ficar com a ao quadrado sobre c ao quadrado igual a b ao quadrado sobre c ao quadrado mais c ao quadrado sobre c ao quadrado, certo? Isso aqui implica que nós temos a ao quadrado sobre c ao quadrado, pela regra que vocês já viram, é a mesma coisa que ac ao quadrado, igual a bc sobre c ao quadrado, mais c ao quadrado sobre c ao quadrado dá 1. Mas quem é a sobre c? A sobre c é a nossa secante. Então, nós temos secante ao quadrado de alfa, certo? Igual a quem? B sobre C, a gente viu que B sobre C é nossa tangente. Então, nós vamos ter a tangente ao quadrado de alfa mais 1, certo? Então, aqui, pessoal, nós temos nossa terceira relação trigonométrica tirada aí de Pitágoras, certo? O teorema de Pitágoras, ok? Por fim, nós temos a questão dos ângulos notáveis, tá? Ângulos notáveis, tá bom? Esses ângulos notáveis, vocês também já são conhecedores dele. É o quê? Nosso ângulo de 30 graus,
45 graus e 60 graus, certo? Imaginemos o seguinte, imaginemos um triângulo equilátero, certo? O triângulo equilátero, nós já sabemos que, por definição, ele tem os três lados iguais. Então, vamos dizer que esse triângulo equilátero tenha lado 2A, ok? Se eu traçar a altura desse triângulo equilátero aqui, nós vamos ter uma altura H, certo? E essa altura H aqui vai dividir a base, como ele é equilátero, justamente em dois lados iguais. Se um lado tem 2A, então quer dizer que metade nós vamos ter apenas A, tá certo? Continuando, nós temos o seguinte. Outra regra que nós sabemos é que se o triângulo ele é equilátero, cada ângulo desse aqui vai ser um ângulo de 30 graus, certo? Então, esse ângulo aqui, ele também vai ter 30 não, desculpa, pessoal, 60 graus, certo? Nós temos um ângulo aqui de 60 graus. Consequentemente, como esse ângulo aqui, ele é de 60 graus e a bissetriz e a altura no triângulo equilátero eles se coincidem, então esse ângulo aqui será de 30 graus, certo? E esse ângulo aqui também será de 30 graus, ok? Sabendo disso, eu vou chamar esse triângulo aqui de ABC, ok? Nós temos esse triângulo ABC, esse ponto aqui, certo? Vai ser o ponto médio, a gente pode dizer que ele é um ponto M, tá? Então, eu posso chamar esse ponto aqui de ponto M, ok? E vamos fazer o seguinte, para esse triângulo AMC, nós podemos vamos encontrar essa altura aí, por quê? Observe que o triângulo equilátero ele não tem nenhum ângulo de 90. Então, a gente não pode aplicar as razões trigonométricas já vistas até agora, porque essas razões trigonométricas elas são aplicadas em um triângulo retângulo, ok? Então, nós temos o seguinte, nós vamos aplicar Pitágoras, certo? Para esse triângulo ABM aqui, ó. Então, no triângulo ABM, nós temos, certo? Nós vamos ter o seguinte, a hipotenusa nesse triângulo ABM é 2A, então nós vamos ter 2A ao quadrado, vai ser igual a nossa altura ao quadrado, que vai ser um dos catetos, e o outro cateto vai ser o Azinho aqui, né? Então, A ao quadrado, ok? Isso aqui vai implicar, quem é 2A ao quadrado? Vai ser 4A ao quadrado, igual a altura ao quadrado mais A ao quadrado, certo? Vamos isolar aqui essa altura, então esse A ao quadrado aqui, eu vou passar ele para o outro lado, tá certo? Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que essa altura aqui ao quadrado vai ser igual a 4A ao quadrado. Observe que esse A ao quadrado estava positivo, eu vou passar para o lado do 4A ao quadrado negativo. Então, menos A ao quadrado, certo? O que é que acontece? 4A ao quadrado menos A ao quadrado vai nos dar, isso implica que H ao quadrado vai ser igual a 3A ao quadrado, certo? Então, daqui nós temos outro detalhe. Nesse caso aqui agora, a gente vai passar essa potência ou aplicar raiz em ambos os lados, certo? Aplicando a raiz aqui desse lado, h ao quadrado vai ser igual a raiz de 3a ao quadrado. Só que a raiz quadrada de h ao quadrado eu posso cortar índice com expoente, então a gente vai ficar apenas com h. E aqui eu posso cortar apenas o expoente da potência a ao quadrado, certo? Então, esse a vai para fora, nós ficamos com a raiz de 3. Então, a altura desse triângulo equilátero é igual a raiz de 3, certo? Dessa forma, agora, nós podemos encontrar aquelas razões trigonométricas, tá? Daquela tabelinha. Por exemplo, eu quero encontrar o seno de 30 graus. Certo? Quem é o seno de 30 graus? Nós temos aqui um ângulo de 30, um ângulo de 60 e de 90. Então, eu vou calcular as relações trigonométricas com relação a esse ângulo aqui, tá bom? De 30 graus. Então, o seno desse ângulo vai ser quem? Cateto oposto, certo? O cateto oposto é A, sobre quem? Sobre a nossa hipotenusa,
que a nossa hipotenusa é 2A, certo? Com isso, nós temos que A dividido por A dá 1, isso aqui resta para a gente 1/2. Ou seja, o seno de 30 é igual a 1/2. Depois, nós podemos fazer a mesma coisa para o nosso cosseno de 30. Cosseno de 30 é cateto adjacente, que é H, sobre hipotenusa, que é 2A. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3, que a gente encontrou a altura aqui, tá? Sobre quem? Sobre 2A. A por A vai dar 1, né? Isso implica que o nosso cosseno de 30 é justamente igual a raiz de 3 sobre 2, tá? E por fim, a gente pode encontrar a nossa tangente. A tangente de 30, certo? Vai ser quem? É cateto oposto sobre cateto oposto, que é A, cateto oposto ao ângulo de 30, sobre cateto adjacente com relação ao ângulo de 30, que é H, certo? Só que nós vamos ter A sobre quem é H? A raiz de 3, certo? Daqui A por A vai dar 1, certo? Então, nós vamos ter 1 raiz de 3. Observe que ficamos com o radical embaixo, certo? Então, vamos multiplicar, vamos racionalizar isso e multiplicar por raiz de 3. Isso aqui vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, ok? Pessoal, daí, vou só colocar a nossa tabelinha aqui de lado. No livro de vocês, vocês vão ter a tabela aí de vocês, ok? Aqui nós temos o seguinte. Aqui nós temos a razão trigonométrica, certo? E aqui nós temos os ângulos. Então, nós temos o seguinte. Nós temos o ângulo de 30. Nós temos o ângulo de 45. E nós temos o ângulo de 60 graus, certo? Aqui nós temos seno, cosseno e tangente. O seno de 30 é 1/2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a nossa tangente é raiz de 3 sobre 3. Aí, como tarefa para casa aí, junto com o exercício que eu passei para vocês, tá bom? Vocês vão aplicar seno, cosseno e tangente para encontrar agora com relação ao ângulo de 60. Aí vocês vão encontrar seno, cosseno e tangente de 60. E para vocês encontrarem o de 45, vocês vão supor um triângulo. Vou só colocar aqui de lado, certo? Para vocês encontrarem a questão do ângulo, o seno, cosseno e tangente de 45, vocês vão supor um triângulo isósceles, certo? Um triângulo retângulo isósceles, porque aqui eu tenho 90, se ele é isósceles, então aqui vai ter quanto? 45 graus. E aqui também vai ter 45 graus. Então, vocês vão calcular seno, cosseno e tangente com relação a esse ângulo aqui. Pessoal, o mesmo procedimento que eu fiz para o triângulo equilátero, vocês vão fazer para o triângulo isósceles, certo? Como tarefa aí para desenrolar as questões, tudo bem? Vão desculpando aí qualquer coisa, espero que tenham gostado da aula dessa forma. Se tiver alguma coisa para melhorar, vocês já vão me dizendo, tá certo? Então, abraço e é só.